Bom dia, dou as boas-vindas a mais uma Speed Talk. Hoje temos connosco a Ana Gonçalves Dias, da Ifisos, que nos traz o tema do futuro das fachadas, inovações e tendências do mercado atual. Portanto, temos aqui um tema técnico, mas com bastante relevância. E eu dou mais uma vez as boas-vindas à audiência e digo que no final vamos ter, portanto, no final da apresentação feita pela Ana, vamos ter aqui um espaço para questões. E, portanto, vou passar já a palavra à Ana, que é quem entende do assunto, e agradeço mais uma vez a presença nesta Speed Talk. Ana. Muito obrigada Isabel e bom dia a todos. Obrigada aqui à Eminho pela oportunidade de estar aqui a falar um pouquinho sobre este tema das fachadas. Como a Isabel referiu, é um tema um pouco mais técnico, mas nós preparamos aqui uma apresentação um bocadinho mais abrangente, uma apresentação breve, para que também no final possamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho e trocar aqui umas ideias sobre aquilo que vamos falar hoje. Eu faço parte então do departamento técnico da EFISOS, trabalho diretamente com arquitetos, consultores de fachadas, no sentido de apoiar na definição de soluções de impermeabilização para a utilização em fachadas. No final da apresentação vou-vos falar um bocadinho mais da EFISOS, mas vamos começar aqui pelo índice, ou seja, pela minha sugestão para a apresentação de hoje. Nós vamos começar por ver então qual é que é o papel da envolvente do edifício, quais é que são as suas principais funções e quais é que são as diferentes opções que temos para a aplicação e para as soluções construtivas no que diz respeito a fachadas. Depois vamos ver também quais é que são as principais preocupações no que diz respeito a agentes externos que podem ter impacto na eficiência energética da envolvente do edifício e, por consequência, na eficiência energética das habitações. E depois vamos terminar com um overview do que é que está a ser feito em Portugal, no fundo, neste percurso e nesta trajetória da neutralidade carbónica, e vamos perceber qual é que é então o papel do weatherproofing, da impermeabilização de fachadas em todo este processo. Portanto, começando com o papel da envolvente do edifício. Portanto, para começar, é importante percebermos aqui qual é que é este papel. E como a envolvente do edifício, nós podemos considerar a fachada e a cobertura do mesmo. E no caso da apresentação de hoje, nós vamos nos focar mais na fachada. Portanto, aqui a fachada de um edifício vai ter a função de proteger este edifício dos agentes atmosféricos, nomeadamente da chuva, do vento, da radiação solar, e ao mesmo tempo fornecer também aqui um isolamento térmico, portanto controlar aqui o fluxo de calor do interior para o exterior, ou seja, perdas de calor, assim como um isolamento acústico, portanto minimizar aqui também o ruído externo e melhorando também o conforto acústico das habitações. E tem aqui também uma função importante que diz respeito à estanquidade ao ar e à água, portanto, aqui esta estanquidade, no fundo, vai prevenir a infiltração destes agentes dentro do nosso edifício e, ao fazer esta proteção, vai também garantir a integridade estrutural dos elementos de fachada e evitando problemas como a umidade, por exemplo, que é um dos problemas mais graves que temos observado nas habitações aqui em Portugal. E nós temos aqui diferentes tipos de fachada, vamos só passar aqui brevemente por cada um deles. Podemos utilizar um sistema de fachadas de alvenaria com reboco, este é um dos sistemas mais comuns pela nossa experiência que vamos vendo a ser aplicado aqui em Portugal. Temos ainda o sistema ETICS, portanto, vulgarmente chamado como sistema Capoto, e este sistema é utilizado muito também na construção e aqui em Portugal cada vez mais se vê
a utilização deste sistema. Portanto, é composto por vários elementos que vão então fornecer aqui isolamento térmico. É um sistema muito eficiente no que diz respeito ao isolamento térmico, e a utilização deste sistema pode aqui diminuir o risco de ocorrência de condensações, uma vez que temos aqui vários elementos que nos vão ajudar a prevenir esse efeito. Depois temos também o tipo de fachada cortina, que é uma fachada normalmente aplicada em módulos de vidro, como vemos aqui nos exemplos, mas também podem ser módulos de betão pré-fabricado. Vai-se vendo nos edifícios mais recentes a utilização deste tipo de solução. Temos também o tipo de fachada ventilada, e este sistema de fachada é a tecnologia mais eficiente no que diz respeito a controle térmico, e também, obviamente, conduz depois a uma eficiência energética. Este sistema de fachada ventilada é então composto por uma caixa de ar, e é precisamente esta caixa de ar que nos permite aqui aumentar a eficiência energética do edifício. Apresentamos, por fim, um último sistema de fachada, que é o sistema de fachada com revestimento em tijolo. Este sistema é muito comum, nomeadamente em construções do Reino Unido, e pode também ser aplicado. Também tem aqui diferentes níveis e diferentes camadas na sua constituição. O que o caracteriza é que realmente o revestimento final é o revestimento em tijolo. E já que falamos aqui na fachada ventilada, por ser uma fachada aqui, um tipo de fachada extremamente eficiente energeticamente, existe aqui também um tema e um tópico que nós gostávamos de trazer para a mesa, que é a questão do fogo e dos episódios de incêndio em edifícios. Estes episódios, infelizmente, têm vindo a aumentar com o tempo, e nós aqui neste exemplo podemos ver a facilidade com que o incêndio se pode propagar ao longo da fachada, nomeadamente se estivermos a falar de uma fachada ventilada que vai ter uma caixa de ar, este incêndio vai se propagar muito rapidamente. Existe aqui um risco de conectividade tanto horizontal como vertical, e aqui aquilo que nós gostávamos de salvaguardar realmente é a importância de utilização de soluções incorporadas neste sistema de fachadas que possam realmente evitar e não propagar, ajudar a não propagar o incêndio ao longo do edifício. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de incêndios habitacionais e em edifícios que ocorreram nos últimos anos em diferentes países, e aquilo que nós podemos e que nós temos vindo a observar com a nossa experiência é que realmente o número de incêndios tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Isto deve-se também ao facto do tipo de soluções construtivas utilizadas na fachada estarem cada vez mais a voltarem-se para soluções mais eficientes energeticamente, com um isolamento mais competente também, e muitas das vezes estas soluções são sim muito eficientes no que diz respeito ao conforto térmico e acústico do edifício, mas este tipo de soluções tendencialmente são soluções que são combustíveis ou muito facilmente combustíveis, e daí associarmos este aumento do número de incêndios habitacionais ao longo dos anos realmente com o tipo de soluções construtivas que são utilizadas e que estão cada vez mais a ser utilizadas em fachadas. Vemos também em alguns mercados, em alguns países, que esta tendência está a inverter-se. Temos, por exemplo, o exemplo do Reino Unido, que é um mercado que realmente o fogo é uma preocupação. As regulamentações e as leis são muito claras no que diz respeito ao tipo de soluções que podem ser utilizadas em fachadas. Portanto, não é mais possível utilizar soluções combustíveis numa solução construtiva de fachadas, e nós sentimos aqui que em outros locais e em outros países ainda existe aqui um grande caminho a fazer no que diz respeito à preocupação
com o fogo, com os incêndios. Sentimos que aqui em Portugal temos ainda um longo caminho a fazer no que diz respeito a esta preocupação e achamos que faz sentido falar aqui desta questão. Mas, para além do fogo, nós sentimos que a raiz da maioria dos problemas de fachadas pode aqui ser atribuída a quatro principais fatores: à água, ao ar, ao vapor e a questões térmicas. Portanto, aqui todos estes fatores vão contribuir para a perda de energia, para o crescimento de bolor, umidade e, no final, tudo isto se vai traduzir na deteriorização da estrutura do nosso sistema de fachadas. Portanto, nós podemos ver e vamos ver quais as consequências destes fatores na envolvente do edifício e podemos começar por as infiltrações de ar. E aqui as infiltrações de ar é um dos maiores responsáveis pela perda de energias em edifícios. Podemos ver aqui que as perdas de ar podem ser responsáveis por até aproximadamente 30% do gasto total de energia e cerca de 50% de todas as perdas de calor de um edifício, mas não só a perda de calor e aqui o gasto de energia é uma preocupação. É também uma preocupação a infiltração do ar, que permite aqui que agentes poluentes e alergénicos possam entrar no espaço interior. E isto vai afetar a qualidade do ar do ar interno dos nossos edifícios e pode, a longo prazo, contribuir para problemas de saúde dos habitantes e dos utilizadores. E temos também aqui um dado interessante que é mais de 70% das fugas de ar através da fachada das habitações tradicionais do Reino Unido podem ser aqui atribuídas a juntas e aberturas resultantes de falhas na execução. Portanto, aqui é necessário, sim, nós termos soluções e considerarmos soluções construtivas que vão evitar estas fugas e estas perdas e estas infiltrações de ar dentro do edifício, mas é muito relevante também a aplicabilidade das soluções, a instalação das soluções, o seguimento da aplicação destas soluções em obra, para realmente garantir que a execução está de acordo com o projeto e que não existem estas falhas que depois podem então traduzir-se nestes problemas de infiltrações. Outra questão e a par aqui das infiltrações de ar, as infiltrações de água também contribuem aqui para os problemas de umidade e degradação dos materiais. Portanto, as infiltrações de água, e aqui vemos nestas imagens um exemplo da qualidade de um isolamento com a presença de água com o passar do tempo, e podemos ver aqui que estas infiltrações causam danos graves na estrutura do edifício e a maioria destas infiltrações advém de uma má selagem também de janelas ou de soluções pontuais em telhados. E aqui temos também dados interessantes, também mais uma vez reportando ao mercado do Reino Unido. Nós temos aqui entre 45% a 65% das casas no Reino Unido que já sofreram danos causados pela entrada de água através das janelas, conforme referi, e tudo isto significa 13 bilhões de euros anualmente associados aos danos pela água, e estes são a segunda razão mais comum das reivindicações de seguro nos Estados Unidos. E para além do ar, para além da água, temos também aqui a questão do vapor de água, e aqui não se trata apenas de fontes externas e de agentes externos, mas também de agentes internos. Nós sabemos que o vapor tende naturalmente a se deslocar de ambientes internos, de ambientes mais quentes, para ambientes mais frios, e se nós não contemplarmos aqui barreiras adequadas, pode ocorrer aqui a formação de condensação dentro do nosso sistema de fachada, e isto depois pode resultar em problemas de mofo, de apodrecimento dos sistemas e até em problemas estruturais. Portanto, é fundamental aqui nós também gerirmos e fazermos aqui este controlo de vapor de forma eficaz
para garantir aqui o interior do edifício seco e um ambiente saudável também. Quanto aqui à eficiência térmica, portanto, se nós controlarmos aqui as fugas que falamos anteriormente, vamos estar consequentemente também a controlar a necessidade do gasto de energia para aquecer e para arrefecer as nossas casas, o que nos vai então conduzir a uma maior eficiência energética. E aqui, olhando também para um futuro a longo prazo, a redução do consumo de energias fósseis, portanto, aqui a construção está a evoluir para uma redução no consumo de energias fósseis e aumentar também o uso de energias renováveis, e estes benefícios nas melhorias energéticas podem traduzir-se num aumento da eficiência energética, portanto pode reduzir aqui até 75% os consumos de aquecimento e arrefecimento, diminuindo assim o gasto com eletricidade e com energia no final do mês. E aqui também temos um dado importante de que cerca de 50% dos imóveis certificados atualmente possuem classes energéticas ineficientes, portanto aqui podemos considerar de F a D, e a subida para uma classe energética superior, uma classe energética C ou B-, aqui vai representar uma redução significativa nos consumos estimados para o aquecimento e para o arrefecimento, de nomeadamente 44% e 75%. E podemos ter aqui também alguns dados relativamente a Portugal. Portanto, Portugal é o terceiro país da Europa com maior mortalidade no inverno, principalmente devido à baixa eficiência energética das nossas habitações. 26% dos portugueses afirmam que não conseguem manter uma temperatura adequada dentro das suas casas, comparando aqui com uma média de 10% na Europa. 31,3% dos portugueses vivem em habitações com problemas de umidade, e o setor da construção e da arquitetura aqui em Portugal é responsável por cerca de 40% da pegada de carbono global, e isto obviamente que levanta aqui questões para destacar aqui a necessidade de práticas de construção mais sustentáveis. No que diz respeito ao estado da eficiência energética atualmente em Portugal, se observarmos aqui este mapa, podemos ver que 73% das classificações energéticas dos edifícios estão abaixo de C e quase 50% abaixo de D. E aqui a estratégia nacional tem como objetivo alcançar uma redução de 11% no consumo de energia até 2030 e 34% até 2050, já vamos depois ver isto com mais detalhe. No entanto, nem tudo são más notícias. A eficiência energética em Portugal melhorou, e melhorou aqui 25% nos lares da União Europeia nos últimos 5 anos, até 2023, e Portugal está acima dessa melhoria, tendo atingido 30% de melhoria, ou seja, 30% dos lares onde esta evolução se verificou. E aquilo que nós vemos e que nós temos observado nos últimos anos é que Portugal tem trabalhado aqui com a elaboração de novas diretivas para alterar esta tendência e para alcançar a neutralidade carbónica em 2050. E para atingir estas metas ambiciosas, a envolvente do edifício e as suas soluções construtivas tem aqui um papel fundamental. Primeiro vamos só ver aqui um pequeno overview das diretivas que estão atualmente a ser aplicadas, começando com o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, portanto este roteiro foi publicado em resolução do Conselho de Ministros em 2019 e tem aqui, desculpa, tem como base estabelecer aqui a trajetória para a neutralidade carbónica até 2050, através da redução das emissões de gases de efeito estufa, e pretende atingir uma descarbonização total em todas as áreas, incluindo aqui a área da construção. E para isto existe aqui a necessidade de utilizar fontes de energia e recursos renováveis e utilizá-los também de forma sustentável, e tirar partido aqui também das vantagens da economia circular.
Aqui, relativamente ao Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que foi publicado também em resolução do Conselho de Ministros em 2020, aqui é na década de 2021 a 2030 que se devem concentrar os maiores esforços na redução de emissões de gases de efeito de estufa, portanto, sendo aqui esta década essencial para o alinhamento da economia nacional com uma trajetória de neutralidade carbónica. E, portanto, assim, em articulação com os objetivos definidos no roteiro de neutralidade carbónica 2050, foram estabelecidas aqui algumas metas para serem aplicadas no horizonte de 2030, que se encontram então refletidas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Este documento constitui o principal instrumento da política energética climática nacional, aqui para a década de 21-30, rumo então a um futuro neutro em carbono. Para além destes planos, temos também o Decreto-Lei publicado em 2020, o Decreto-Lei 101D, que vai estabelecer aqui os sistemas técnicos para os edifícios e os requisitos para edifícios novos também e edifícios de reabilitação. Existe aqui uma preocupação de fazer avaliações periódicas e monitorização dos consumos energéticos dos edifícios também, assim como a instalação de sistemas de automatização e controlo do edifício. Aqui a mobilidade elétrica e a qualidade do ar interior são também uma preocupação estabelecidas neste decreto-lei, assim como apoios para a reabilitação de edifícios que tenham a necessidade de então atingir aqui outros níveis de eficiência energética. Para finalizar, temos também a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios, que foi publicado em resolução do Conselho de Ministros em 2021. E esta estratégia, então, está relacionada com a neutralidade carbónica e renovação dos edifícios existentes, alinhado também com o Plano Nacional de Eficiência Carbónica 2030, e então pretende aqui a implementação para edifícios novos e edifícios existentes de zero emissões carbónicas, e aqui podemos ver também alguns dados da estratégia da União Europeia para esta renovação. Portanto, aqui temos que a área da construção é o maior consumidor de energia, aqui com cerca de 75%, e cerca de 1/3 das emissões de gases de efeito de estufa na União Europeia. Portanto, o foco aqui desta estratégia é a remodelação e a melhoria do parque edificado já construído, e o papel é fundamental então para termos um sistema de energia descarbonizado e limpo. Agora, é importante perceber qual é que é o impacto das soluções de impermeabilização de edifícios, nomeadamente soluções a utilizar em fachadas. E nós aqui podemos dizer que a impermeabilização é uma parte de baixo custo a nível de investimento, mas essencial na construção do edifício. Portanto, os sistemas de impermeabilização geralmente representam cerca de 1% do custo global da construção, mas podem causar 30% dos principais problemas que se observam. Portanto, aqui a impermeabilização e a utilização de soluções de impermeabilização é necessária para um melhor isolamento e é fundamental para a eficiência energética dos edifícios. Temos aqui alguns exemplos. E aqui no que respeita ao controle do vapor, falamos inicialmente que não só de agentes externos não só com agentes externos nos devíamos preocupar, mas também aqui com agentes internos, e vamos então perceber aqui qual é que é o impacto da utilização de uma membrana para vapor, e aqui nós podemos ver que utilizando esta solução, podemos perceber com este insight que foi realizado com a aplicação da membrana, conseguimos perceber que a pressão aqui, neste caso, portanto, aqui avaliamos a permeabilidade ao ar
e a pressão aqui mantém-se nula, independentemente da pressão aplicada de 50, neste caso até 600 Pascal, a pressão mantém-se nula com a utilização desta solução para vapor. Se, por outro lado, avaliarmos o impacto da utilização de uma barreira impermeável à água, este estudo aqui simula, portanto, uma parede sem uma barreira, sem uma membrana permeável à água, e aqui podemos ver que sem esta membrana, sem esta solução, a parede vai absorver mais água e isto vai resultar num aumento do teor de umidade. E aqui podemos ver que aquilo que foi observado, a acumulação de umidade numa solução sem a aplicação de uma membrana impermeável, a nível de valores estamos aqui a observar 40 kg por metro quadrado no primeiro mês de exposição simulada. Portanto, com o passar do tempo, esta umidade vai favorecer o crescimento de bolor e a degradação dos materiais e consequentes problemas de qualidade de ar interno também, e portanto tudo isto no final vai enfraquecer também a integridade estrutural do edifício. Comparando aqui com os resultados bastante diferentes quando analisamos uma situação com a utilização da membrana de proteção à água. E aqui podemos ver que houve um decréscimo muito grande. Aqui o valor, neste caso, são 5 kg por metro quadrado. Portanto, a utilização de uma barreira de proteção, uma barreira impermeabilizante, vai aqui oferecer uma proteção eficaz, vai proteger o nosso isolamento, vai proteger o nosso sistema de fachadas e, em último caso, vai-nos conseguir assegurar o isolamento térmico, a eficiência energética global das nossas habitações. Portanto, aqui conseguimos ver a relevância da utilização de soluções impermeabilizantes no nosso sistema de fachada. Para finalizar, vou apenas falar-vos um bocadinho da nossa empresa, da Efísios. A Efísios é uma empresa fabricante e fornecedor de soluções de impermeabilização. Nós temos diferentes tipos de soluções, não só para fachadas, mas também para coberturas. E nós, no fundo, focamos em combinar aqui a eficiência e a sustentabilidade. Portanto, o nosso foco é oferecer ao mercado soluções de impermeabilização com um valor agregado e com uma qualidade superior. Portanto, aquilo que nós fazemos e nós trabalhamos por norma com base em cada projeto e nas necessidades de cada projeto específico. E, portanto, dedicamos-nos para desenvolver esta solução junto dos designers e de quem está então a fazer a definição da solução e acompanhamos depois todo o processo até a aplicação em obra, onde temos também uma presença muito forte para apoiar na aplicação das soluções e para garantir que tudo aquilo que foi então projetado e pensado é depois aplicado corretamente em obra. O que é que nós queremos alcançar com isto? Portanto, nós queremos aqui aumentar o nível de conhecimento e sobre a impermeabilização. Portanto, como vimos, apenas melhorar o desempenho de coberturas e fachadas apenas é possível se nós, para conseguir atingir uma eficiência uma eficiência global, eficiência energética no nosso edifício, e melhorando esta eficiência energética, vamos então reduzir a pegada carbónica dos edifícios e vamos prolongar a vida útil das habitações, garantindo também soluções mais duradouras, mais sustentáveis. E, por fim, pretendemos também promover a sustentabilidade, portanto, garantir aqui menos intervenções que são às vezes necessárias fazer, portanto, nós queremos reduzir ao máximo essas intervenções e essa manutenção ao longo do tempo, e aqui numa menor necessidade também em reparações e remodelações, economizando também aqui no final os recursos e diminuindo também os desperdícios. Portanto, com esta nossa visão e com estas ações que nós temos junto à indústria, nós queremos atingir edifícios aqui mais eficientes,
mais duráveis e alinhados com estas exigências de sustentabilidade presentes no presente e no futuro do edifício. Conforme eu referi, nós trabalhamos com base em cada projeto. Temos aqui só alguns exemplos de projetos onde estivemos envolvidos e onde as nossas soluções foram utilizadas, e é isto, no fundo, que nos distingue, é esta forma que nós gostamos de trabalhar de uma forma próxima, acompanhando então o projeto desde a fase de design até à fase de obra, conforme eu referi. E finalizando aqui só com um pequeno highlight do que são as nossas soluções EFISOS. Eu referi então que nós fornecemos soluções de impermeabilização para fachadas, e nós aqui podemos apenas observar, e vou-vos apresentar muito brevemente do que são essas soluções. Portanto, consiste em membranas impermeabilizantes para utilizar no exterior, no interior e nas interfaces, portanto, à volta das janelas dos edifícios, para garantir então que não temos nem entrada de água para dentro do edifício, nem fugas de ar ou entrada de ar. Portanto, esta solução funciona como um todo. Portanto, nós temos soluções para garantir o envelope completo da fachada do edifício, e temos depois também acessórios compatíveis com todos os sistemas para depois fazer a aplicação das nossas soluções. Portanto, eu não me queria alongar muito mais no que toca à apresentação. Queria agradecer-vos a vossa presença e gostaria agora de ouvir as vossas questões para podermos conversar um bocadinho mais. Muito obrigada, Ana. Realmente agora vamos abrir este espaço para questões, que pode ser pelo chat, pode ser abrindo os vossos microfones e colocando a questão diretamente. Agradecer, que eu no início disse que isto era um tema bastante técnico, mas também é bastante interessante, e sem dúvida que dá aqui umas pequenas noções de olhar para as coisas de outra forma, ou seja, olharmos o que não é apenas o exterior, tem muito mais que se lhe diga. E, portanto, acho que aqui, deixamos aqui a sustentabilidade, a eficiência energética e o conforto térmico, acho que andam mesmo de mãos dadas, deveriam andar. Exatamente. É esse Deveriam o propósito, andar. aqui andam de mãos dadas. Exatamente. Acho que foi muito interessante, e eu agora convido a nossa audiência a participar. Também relembro que esta semana temos a nossa gala solidária da EMI, portanto aproveito aqui também para fazer esse apontamento. É já sexta-feira. Eu, se calhar, vou colocar uma questão, até enquanto aqui a nossa audiência está a ganhar coragem. Ana, Belo de Portugal, eu reparei que nós estamos em terceiro lugar, portanto, como um dos países, não é, com maior mortalidade térmica, e realmente quando contactamos com pessoas que moram em outros países com muito mais frio até, a questão do conforto térmico das nossas casas, mas da grande maioria, não é o melhor. Como é que considera que o país está ao nível da eficiência energética? No geral, qual é o nosso nível? Eu diria que, e aqui falo um pouco pela minha experiência, uma vez que nós estamos presentes em diferentes países, portanto, nós conseguimos ter essa realidade e essa comparação, comparando Portugal com, por exemplo, o Reino Unido, que é um país onde nós temos também sede e onde a grande maioria dos projetos com que nós trabalhamos é lá. E aquilo que nós podemos observar é realmente uma diferença muito grande das soluções construtivas que são utilizadas cá em Portugal e que são utilizadas lá. E daí eu ter referido a importância da impermeabilização, mas não só, existem outras soluções que constituem o sistema de fachadas que podem efetivamente fazer aqui a diferença. Mas aquilo que nós podemos notar, observando aqui mais as nossas soluções em Portugal, é que realmente as soluções são ou foram eficientes até
há pouco tempo, portanto, se calhar a preocupação não seria tanto esta questão da eficiência, existiam também outras possibilidades e outras formas para aquecer e para arrefecer as habitações, mas neste momento, existindo aqui esta necessidade, as habitações são mais antigas, não é? Portanto, isso também, no fundo, que piora o processo de eficiência. Daí ser fundamental a renovação dos edifícios já existentes e temos também estes planos e estes apoios para isso, porque realmente tudo se prende com o tipo de solução construtiva que vemos aqui em Portugal. Vemos também que para edifícios novos, e eu mostrei também no gráfico, na apresentação, para edifícios novos esta tendência já se está a inverter, porque realmente estão a ser utilizadas soluções construtivas diferentes, e esperamos que efetivamente até 2030 e 2050 nós consigamos atingir as metas às quais nos propusemos. Exatamente. Aos poucos vamos conseguir mudar realmente as nossas fachadas e a nossa eficiência energética e também o nosso conforto, porque Exatamente. é importante termos casas confortáveis que sejam boas para o calor e para o frio e para a chuva, que ainda por cima Portugal tem estes três climas bastante Exatamente. vingados. Hum, eu acho que a nossa audiência vai ter dúvidas depois. Eu também quero informar que vai ficar disponível, como sempre, esta Speed Talk no nosso canal de YouTube. Portanto, é possível depois poderem assistir a esta Speed Talk. Também será partilhado, a Ana e a Efícios deu essa autorização, os contactos e esta apresentação também para quem pretenda, porque entendemos que muitas vezes estas questões surgem mais tardiamente, quando as pessoas vão fazer Claro. uma nova leitura. Portanto, quero novamente agradecer à Ana, foi muito interessante, até para quem não é da área, acho que foi uma forma muito simples e realmente eficaz de explicar este tema. Gostaria de relembrar mais uma vez que temos a nossa Gala Solidária, um dos nossos grandes eventos do ano da AMI1. Esta sexta-feira ainda estão os últimos bilhetes disponíveis à venda através da plataforma Bol, mas podem ter todas estas informações através do nosso site. E dia 27 de novembro temos o Fórum da Produtividade Grow, que será realizado em Braga. De resto, é acompanhar as nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook e Instagram e também no YouTube. E estaremos por cá na próxima Speed Talk. Mais uma vez, Ana, muito obrigada. Obrigada Obrigada eu, a Isabel, Efícios pela também. oportunidade. Obrigada. Obrigadíssima. E até à E até à próxima próxima. Speed Talk. Obrigada. Obrigada a todos. Um bom dia. Obrigada.